Olá, sou Dalberto Gomes, estamos aqui para mais um encontro na Sala com Poesia Cult, uma parceria com a Sociedade da Ciência do Sentir. A nossa proposta é entrevistar um poeta e apresentar diariamente, no decorrer da semana, um dos seus poemas. Olá, eu sou a Marisa Queiroz. Queria pedir a você que se inscreva no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários e que também ative o sininho. Isso nos ajuda muito a prosseguir com esse projeto. E siga-nos no Instagram. Obrigada. Obrigado. Silmo Prata, ele é escritor, jornalista, poeta e professor. Nasceu em 28 de fevereiro de 1960, no Rio de Janeiro, e começou a escrever para jornais aos 10 anos de idade, para o jornal O Jotinha, tabloide voltado para crianças, no extinto O Jornal. Escreveu para vários jornais e revistas da Zona Oeste e foi colaborador de revistas e jornais do Rio de Janeiro. Atualmente, escreve para os jornais O Amarelinho, Notícias, e o Guarazão de Guaratiba. Participou de várias coletâneas, foi premiado em concursos de crônicas e poesias. Lançou 6 livros autorais: Perfis, Tempo que Segue e Poesias Adolescentes. Crônicas de um Carioca Manauara, Poesias e Contos e Crônicas em Tempos de Pandemia 1. Poesia, Contos e Crônicas em Tempos de Pandemia 2. E lançará o livro Quando as Máscaras Caem, em 2024. Ele é diretor do Coletivo Cultural Rio da Prata, membro do ICC, que é o Instituto Campo Grandense de Cultura, membro da Confraria dos Artistas Absurdos e membro do ALASO, Academia de Letras e Artes da Zona Oeste, e da Embaixada da Poesia de Casimiro de Abreu. Muito bem-vindo, Silmo Prata. Obrigado. Bom, para iniciar nosso bate-papo aqui na Sala de Poesia Cult, nós gostaríamos de saber tantas atividades que você tem, como é que você chegou à poesia? O que incentivou você a escrever poesia? Bom, como você mesmo já citou, né? Eu comecei a escrever aos 10 anos, fazendo tiras de história em quadrinho e mandando para o jornal. Isso com os 10 anos de idade. A poesia, ela veio aos 15 anos, quando eu comecei a namorar. É aquela história, né? Quando a gente começa a se namorar, né? Aí começa a surgir as poesias, o encantamento, né? Foi quando eu comecei a escrever poesia. Mas escrevia e guardava na gaveta, né? Ainda mais sendo homem, né? Aí tem aquela coisa, eu guardava, escondia, e então não mostrava para ninguém. Mas foi aí que eu comecei a escrever as poesias, né? Isso, muito interessante. E, Silmo, quais foram as principais figuras literárias que você se baseou em escrever a poesia? Quais são os escritores que você mais gosta e que você se fazia, né? De escrever suas poesias, tirar isso como tema? Quais são Influências as literárias. influências? As minhas influências, né? Eu sempre gostei muito de ler, né? Então, e na época, quando eu estudava na escola pública, a gente tinha que ler um livro por mês, né? Então, é aquele incentivo que não existe hoje em dia mais. Tem mais. Então, tinha que ler vários livros, né? Então, a influência vem de Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector. Eu lia muito Clarice Lispector, inclusive eu participava do Clube do Livro. Eu era sócio do Clube do Livro e eu comprava esses livros, né? Inclusive Clarice Lispector era um que eu gostava de ler.
Sempre gostei dessa parte de ficção, né? Cecília Meirelles também, Milor Fernandes, Stanislau Ponte Preta, que é uma inspiração que eu tenho, né? Do Stanislau Ponte Preta, Sérgio Porto, né? Então, são essas as minhas influências literárias. É muito interessante. Então, e como é que é esse teu processo de escrita? Você tem algum ritual, alguma coisa que te leva diferente, que te leva a escrever poesia? Como é que é isso? Olha, não existe um ritual, tá? Eu leio muito, leio bastante, e começo a escrever. Então, tenho inspirações, né? E nessas inspirações eu começo a escrever sobre vários assuntos, sobre várias coisas. Então, a minha inspiração, ela vem e eu começo a escrever. Então, não tem uma fórmula certa, né? Não só como poeta, né? Você é jornalista e fundador de um grupo cultural aí do Rio da Prata, né? Fale um pouco desse seu trabalho aí na região, senhor, no Rio da Prata, desse coletivo Rio da Prata, que inclui vários amigos meus, aliás, todos vocês são meus É. amigos. Fale um pouco desse grupo, por favor. Literário, né? É muito bom falar sobre o Coletivo Cultural Rio da Prata. Tá? Nós vamos, inclusive, ano que vem, fazer 10 anos de grupo. Olha, 10 anos de grupo ano que vem. Então, junto comigo tem o Sérgio Alves, Alice Franco, Marta Rodrigues, Maristela Santos e Sandra Seródio, que é minha esposa, e acabou entrando para o grupo também. acabou É entrando. sempre bom a esposa estar junto, né? Acompanhando, é sempre bom. Olha só, olha a Então, influência. o coletivo ele vai fazer 10 anos agora, né? E nós somos muito unidos, tá? Nós não temos aquela coisa de um achar que o outro é melhor. Todos nós somos iguais. Isso que é o mais importante. Eu acho que a nossa essência de estarmos 10 anos juntos é justamente por causa disso, um valorizar o outro. E nós estamos sempre juntos, sempre fazendo atividades, e eu acho que isso é a coisa mais importante que nós temos. Uhum. Então, pelo jeito, então, você você gosta de participar assim de projetos junto com grupo, né, com amigos, né? E como isso Sim. influenciou a sua escrita? Olha, esse trabalho em conjunto, né, ele influencia bastante, porque cada um tem uma maneira de escrever, cada um tem um estilo, cada um tem um jeito de se expressar, de declamar, né? Então, isso aí influencia e muito. Às vezes a gente pega, poxa, eu gostei da maneira que, por exemplo, o Dalberto, a maneira que o Dalberto declama. A gente tira um pouquinho daquela essência dele, né? E utiliza, aplica. Então, essas influências é que são boas, porque você viu que a coisa está certa, você viu que deu certo. Então, você não é copiar, mas você usar aquilo que está certo, que deu certo, né? Então, essas influências, a gente acaba adquirindo essas influências. Uhum. Isso deve enriquecer muito o grupo, né, Silvio? Isso, isso. E, né, Simão, justamente aí está aí a pergunta. Qual é o tópico recorrente seu para divulgar a sua poesia, dar suas escritas, e também recorrente nisso influencia no teu grupo, coletivo Rio da Prata, vocês escolherem um tópico na escrita, para essa escrita? Sim, nós sempre conversamos muito, né? Cada um tem seu estilo, como eu já falei, cada um tem seu jeito de escrever, mas nós já lançamos 3 livros juntos, esse grupo, o Coletivo Cultural da Prata, já lançou 3 livros juntos. E às vezes nós lançamos um tema, o tema é o Rio da Prata. Então nós vamos escrever poesias sobre o Rio da Prata. Isso não quer dizer que todas as poesias têm que ser do Rio da Prata.
mas algumas têm que ser com aquele tema. Então, nós conversamos, às vezes nós fazemos poesias juntos, tá? Faço a minha poesia, mas a gente faz junto. Olha, o que vocês acham de eu colocar isso? O que vocês acham de eu colocar aquilo? Então, a gente acaba fazendo uma poesia junta, mas cada um do seu jeito, com o seu estilo, né? E, e assim a gente vai levando, né? Isso quando a gente está fazendo livros para o coletivo. No caso, os livros individuais, não, cada um escreve da maneira que gosta, da maneira que quer, aquilo que ela se inspira, né? Eu atualmente eu tenho escrito mais crônicas, né? Eu gosto muito de poesia, mas eu estou escrevendo mais crônica, apesar de que existe a poesia crônica, né? A crônica poética, né? A crônica, isso. Isso, a crônica poética. Então, eu também comecei a escrever esse lado da crônica poética, que é uma coisa também muito bacana, muito interessante, e muita gente não explora. Aham. É, e, em relação a bloqueios criativos, acontece com você de querer escrever alguma coisa e dar um branco geral e não conseguir expressar nada no papel? Existe muito. Às vezes a gente quer, e não é aquela coisa, eu quero fazer, não adianta. Quando você se obriga a fazer, não adianta que não vem. Então, a melhor coisa que tem que fazer é esvazia a mente, se isola, vai para um canto, começa a pensar em outras coisas, né? E começar e observar as pessoas, que isso também é uma técnica interessante. Você começar a observar as pessoas, né? E Uhum. daí você vai tirando argumentos, vai surgindo as suas ideias, né? Então eu procuro fazer isso. Então eu não me obrigo a fazer, não tenho que fazer, não tenho que fazer. Ou aconteceu o bloqueio, que às vezes acontece muito, então, reflete, vai para um canto, vai olhar o céu, vai fazer alguma coisa esvaziamente para poder a coisa fluir melhor. É E legal. esse é o nosso professor e nosso jornalista. Só para eu esclarecer ao público que irá assistir essa nossa entrevista, que o Rio da Prata, que nós estamos citando, é o Rio da Prata ali em Campo Grande, tá? Campo Grande, Isso, né? é o Rio da Prata de Campo Grande. Isso. O Rio, É o o Rio da Prata de Campo Grande é um subbairro de Campo Grande, tá? E é um lugar bucólico, muita gente não conhece, tá? Às vezes tem gente da Zona Oeste mesmo, às vezes de Campo Grande, que não conhece o Rio da Prata de Campo Grande. O Rio da Prata de Campo Grande tem um valor assim imenso, porque lá tem uma fonte histórica, tá? Tem uma fonte histórica que não é explorada, muita gente não conhece. Tem um coreto histórico, tá? É um é, coreto que fica na praça lá, que é um coreto histórico. é o Tem uma igreja, que a nave da igreja foi pintada por um agricultor, tá? O nave que eu digo, o teto da igreja por dentro, né? Ela foi pintada por um agricultor. olha, E o coletivo, ele todo último domingo do mês, ele faz a poesia na praça, tá? Na Praça do Rio da Prata. E nesse domingo, a gente fala, as pessoas que estão ali presentes, a gente fala do coreto, a gente fala dessa fonte histórica, a gente fala da igreja. Nós vamos mostrando as belezas do local. Então, tem coisas do Rio de Janeiro que, às vezes, o próprio morador da Zona Oeste não conhece. olha, muito interessante, hein? Muito interessante isso aí. Eu conheço bem o Itaprá, bem, quero dizer, sobre a igreja eu não sabia desse detalhe, mas conheço muito, já me apresentei várias vezes aí, meu amigo Chumbinho aí, cachaça com Isso. mel, espaço na praça, né? Mas, ô Silmo, muito interessante essa sua fala, e isso vai me permitir lhe perguntar. É o seguinte, como você vê a poesia na sociedade atual? Como você vê a poesia, você como ativista cultural aí em cima, na Zona Oeste, como você vê a poesia aí
nesse seu ativismo na sociedade local e na sociedade em si, em todo o Brasil, Rio de Janeiro, e no mundo, né? Como você vê o papel da poesia? Hoje em dia, esse mundo agitado que a gente vive, né? As pessoas querem as coisas muito rápidas, né? Querem aqueles 5 minutos de fama, né? Uhum. E não deve ser assim. E eles não conseguem apreciar uma boa poesia. Hoje em dia, as pessoas acham, para mim, eu chamo de miojo cultural, tá? É aquela cultura que é rápida, fácil de fazer, mas que não leva a nada, não tem gosto de nada. Para mim, é o miojo cultural. Desculpa a expressão, mas para mim é. É o miojo cultural, aquela coisa rápida, que Bem não leva a nada e descartável. não tem gosto de nada. Descartável isso. Descartável, totalmente descartável. E não consegue apreciar uma boa poesia, um romance, não aprecia ler um livro. E eu acho que está faltando é justamente isso, as pessoas procurar ler mais, tá? Procurar conhecer as coisas que realmente possam influenciar e trazer aquela boa vontade de se viver. Aham. Silmo, você já lançou esse livro Quando as Máscaras Caem? Não, ainda não lancei. Eu ia lançar agora no final do ano. Inclusive, eu estou deixando para janeiro ou fevereiro, porque Ah, justamente por causa desse feriadão que está tendo, depois vem Natal. é. E esse agora, praticamente a gente já está no final do ano. É uma coisa muito rápida e eu acho que não vale a pena lançar agora, porque não vai ter tanta saída assim, né? Então, vou deixar para uma época melhor, para janeiro ou fevereiro, que aí É, as pessoas já voltaram das férias também. Hum. Então, Então, vou deixar para lançar ano que vem. o título é bem sugestivo, por favor. é, Quando Quando as Máscaras... Não, inclusive, Deve ser bem esse interessante. tema que eu escolhi é porque é aquela coisa, depois do que aconteceu, da pandemia e tudo, né? As pessoas disseram que a gente achava que as pessoas iam ser mais bacanas, iam ser mais amáveis, e isso não aconteceu. As pessoas apenas tiraram a máscara e colocaram a máscara de novo, entendeu? As É, máscaras caíram, mas as máscaras voltaram. as Então, o livro é totalmente voltado para isso. Quando olha, as máscaras caem, as olha, máscaras caíram, mas elas continuam utilizando essas máscaras, continuam estando atrás dessas máscaras, é verdade. tá? São verdade. outras máscaras, né? São Literalmente outras máscaras, é isso aí. isso, fala, Gília. Mas, assim, falando que você vai lançar esse livro talvez agora em janeiro, você tem outros planos para futuro? Além desse livro, você pretende lançar outros? Quais são os seus planos para o futuro? Inclusive, eu tenho 2 livros no prelo, como a gente costuma falar, né? Eu tenho um livro chamado Volte a Viver, tá? E tem um livro que eu estou escrevendo, que é um romance, que é baseado na história do meu pai e da minha mãe, Ah, olha. né? Minha mãe era mineira e meu pai, ele é campista. Então, a minha mãe é o lado do queijo e meu pai do lado da goiabada. Então, Ah, é o Eu, queijo e goiabada, é o que é o famoso Romeu e Julieta, né? Então, eu tenho uma história de romance dos dois, né, que realmente é uma história interessante a ser contada, tá? Porque meu pai é 10 anos mais novo que a minha mãe. Então, tem muita história nisso aí, né? Então, eu estou escrevendo esse romance e tá para ser lançado também. E eu continuo escrevendo, continuo para o futuro, né? Continuar lendo, continuar escrevendo. uhum. O queijo com goiabada é o famoso Romeu e Julieta, não é isso? Romeu e Julieta, isso aí. Esse livro deve ser bem interessante, bem romântico, E né? vai ser um romance, vai ser o meu primeiro romance, que eu nunca escrevi romance. E está sendo difícil para caramba, porque é uma linha totalmente diferente do que eu escrevo, né? Então, eu tenho escrito coisas, guardo,
depois releio, aí escrevo de novo, porque é uma forma totalmente diferente de se escrever. Correto. É, é um rebuscamento, pesquisa, é romance. É, Isso. Vem cá, meu amigo, como é que você lida com a crítica? Como você lida com a crítica literária, o feedback que você tem, né? Eu sei, né? Aparece, né? Invejosos, etc. Negativas, né? Crítica negativa, né? Como é que você lida com essas críticas? é aquela história, toda crítica ela é construtiva, né? Apesar de que existem muita gente que critica para te derrubar. Elas criticam justamente para poder te afetar, te atrapalhar, né? E, infelizmente, são pessoas que não são criativas, são pessoas que não procuram fazer as coisas da melhor maneira possível. Então, ela sempre procura achar uma coisa errada em você e falar que é mais fácil para ela falar o que está errado nos outros do que ela se descobrir que está errado. Então, eu levo isso aí de uma maneira assim, como construtiva, tá? Não me afeta, não. A gente fica chateado, toda crítica a gente acaba ficando chateado, mas isso não me afeta, não. É mais uma maneira de eu procurar progredir, Melhorar cada vez mais, né, Silvio? melhorar cada vez mais. Ótimo. E como que, que o que você diria para as pessoas, jovens ou mais velhos mesmo, que estejam querendo adentrar nessa seara, né, da literatura, da poesia, romance? O que você diria para incentivá-los? A primeira coisa é ler bastante, tá? E toda vez que me perguntam isso, eu falo assim, ó, primeira coisa, ler bastante, conhecer outros autores, conhecer novos autores, conhecer autores que estão perto de você, porque não é só você conhecer aqueles autores famosos, não. Conheça os que estão perto de você. Comece a ler o que eles escrevem. Às vezes tem coisas muito mais interessantes do que autores famosos. Então, comece a consumir daquilo que você tem por perto. Comece a gostar daquilo que você tem por perto, porque perto de você tem muitas pessoas que têm grande valor. Só para acrescentar, bom essa sua resposta, é o seguinte, o escritor de perto da região, ou próximo aí, onde você milita, escreve ali sobre a região, escreve sobre os habitantes locais e desperta histórias, tudo próximo, né? É manter a tradição de um local, a tradição também, por isso que é importante que você falou, é ler o que os escritores falam da região que moram, que vivem, que muito interessante mesmo. Então, Sil, uma pergunta rápida que nós passou um pouquinho. É, Quais são os seus planos para o futuro? Você falou Já desse livro. perguntei. É isso, você falou desse livro, tudo isso. Falou. Já está embutido na pergunta aqui. Então, aqui, a Marisa vai lhe fazer a Não, eu pergunta queria final. saber se você ainda escreve para algum jornal, Cadê? como é Sim, que. atualmente eu tenho uma coluna no jornal Amarelinho, tá? Ah, Eu já tive coluna em outros jornais, mas atualmente eu tenho coluna no jornal Amarelinho Notícias E tem um e eu jornal tenho um online blog também também. voltado, eu tenho um blog voltado para a cultura também, ah, tá? Que Conexão Zona Oeste, Isso. czorj.blogspot.com, tá? Que é um blog voltado para a Zona Oeste. Então, as coisas que acontecem na Zona Oeste, eu sempre coloco nesse blog e divulgo. Inclusive, divulgo muito os amigos, as pessoas, como eu sempre falei, eu sempre valorizo o potencial que nós temos na nossa região. Não ah, tem que chegar, não é só eu, não. Somos todos nós. Então, nós temos que valorizar os outros também. Temos que valorizar as belezas que nós temos,
a cultura que nós temos, porque nós temos muita coisa boa na Zona Oeste. Não só na Zona Oeste, como no Rio de Janeiro todo. Mas eu digo Zona Oeste porque é o nosso pilão, é a nossa casa. Então, nós temos que valorizar e não menosprezá-los. Então, nós temos que valorizar e temos que divulgar todo mundo, porque todos nós somos bons. Poxa, que bom, isso é animador. Silmo, rapaz. Para completar, né? Que tal você nos falar um poema seu para a gente terminar aqui esse bate-papo com chave de ouro? Que pena, Silvio, que é rápido, mas é muito agradável essa nossa entrevista. Eu posso quebrar o protocolo e mostrar só meus livros rapidinho? Não, é claro, por favor. Aqui, ó. Esse aqui é o Crônicas de um Carioca Manauara. Esse aqui é o meu xodó. Esse livro aqui é o meu xodó. Porque com esse livro, eu consegui lançar, eu lancei ele na Bienal do Livro, lancei ele em Manaus, inclusive patrocinado, lancei em Manaus patrocinado, lancei esse livro em São Paulo, e esse livro aqui eu já estou indo para a segunda edição, que é o meu xodó, é o Crônicas do Carioca Manauara. Aí tenho poesias, contos e crônicas em tempo de pandemia, poesias adolescentes, poesias, contos e crônicas em tempo de pandemia 2, Tempo que Segue e Perfis, que foi o primeiro livro que eu lancei logo após a Fliso. Show! Então, eu vou recitar aqui uma poesia, sendo breve, né? É uma poesia que eu sempre recito, inclusive na praça, né? Que hoje é dia de poesia. Que a hora seja agora, mais feliz do que outrora, doce encanto, pura magia. Hoje é dia de poesia. Hoje é dia de poesia. Poesia da alma, poesia que acalma, poesia que nos faz refletir em um mundo complexo, às vezes sem nexo, sempre com medo do existir. Paro por um momento, jogo tudo ao vento e começo a me acalmar. E com essa resiliência, olho para o mundo lá fora e faço o meu hoje, agora. Hoje é dia de poesia. Hoje é dia de poesia. Valeu, obrigada, querido, por essa entrevista. Eu que agradeço. Um maravilhoso bate-papo com você. E avisamos ao público que ele vai estar conosco durante uma semana inteira com essa entrevista e mais 5 poemas, um por dia. Não percam, porque ele é muito bom mesmo. Obrigada. Tá? Eu é que agradeço a vocês. Muito obrigado por ter participado com vocês. Muito obrigado, hein? Nós é que agradecemos, viu, senhor? Enriqueceu bastante nosso trabalho aqui. E o agradecimento é esse. Muito obrigado, Silmo Prata, na Sala com Poesia Cult.